Viajar para a Bolívia foi uma experiência única, pois é um país com uma diversidade imensa. A energia da cidade de La Paz, cercada de montanhas, a histórica e colonial capital Sucre e o inacreditável Salar de Uyuni, que é o maior deserto de sal do mundo, são incríveis lugares que explorei na Bolívia. Nossa viagem vai começar em La Paz, a maior cidade do país. De lá também vou conhecer a Estrada da Morte, descendo de bicicleta por entre as montanhas com paisagens eletrizantes. Depois vou para Sucre, uma cidade bem colonial e histórica, cercada de arquiteturas lindas. E por último, um dos lugares mais incríveis do mundo, o Salar de Uyuni. Estamos aqui dando um rolê na cidade de La Paz, é a cidade mais importante da Bolívia. Todo lugar é multidão de gente. Mas é a maior cidade da Bolívia, né? Já era de se esperar isso. O Léo tá bem brasileiro hoje, ó. Ele tá de Havaiana, cara. Esse é brasileiro que representa, ó. Bom, La Paz é uma cidade cheia de ladeira, então se você pretende vir pra cá, se prepara, vai ter que subir e descer muita ladeira. É bem cansativo andar pela cidade de La Paz. Apesar de o centro aqui histórico, essa parte mais turística, dá pra se fazer tudo a pé, viu? Mas lembre-se das ladeiras. Estão vendo quantas vans que tem aqui nessa cidade? O transporte aqui é só feito de vans, não existe tuk-tuk aqui, não existe ônibus. Bom, tem alguns ônibus, mas muito pouco. A maioria dos transportes são feitos assim, ó, com vans. E agora chegamos na pracinha principal de La Paz. Agora viemos aqui no teleférico de La Paz, um grande sistema de transporte aqui nessa cidade, é incrível. E eu vou mostrar um pouquinho desse sistema super eficiente aqui na cidade. A gente comprou o ticket aqui, ó, da entrada, que custou 3 bolivianos. Ô louco, meu! A cidade tem uma geografia bem quebrada, tem muitos morros e montanhas, então esse transporte aqui é realmente muito importante para eles. Existem várias linhas e elas interligam quase todas as regiões da cidade. A gente chegou no fim da linha azul, que era que a gente estava. Agora a gente tem duas opções, a verde ou a amarela. Então, para vocês terem uma noção de como tem várias linhas nesse transporte aqui e como ele é importante.
sistema tem uma infraestrutura tão boa que andando por aqui parece até que está no metrô. E agora a gente está trocando de linha novamente. Agora a gente vai trocar novamente de linha e cada vez que a gente está trocando de linha a gente está pagando 3 bolivianos. Mas a gente está dando uma volta praticamente completa na cidade, cara, pelo alto. Isso é incrível. E é muito bem organizado, muito simples de utilizar. Estamos aqui na estação principal, que é o centro da cidade agora. E eu acho que já é o suficiente de teleférico para mim. Eu vou te dizer que a Bolívia está sendo o país mais seguro de todos esses que eu fui aqui na América do Sul, viu? Eu não vejo morador de rua, eu não vejo gente drogada na rua ou bêbada, nada disso. É lógico que eu vejo pobreza aqui, né? Eu vejo sim pobreza, mas o que eu não vejo é criminalidade. Pelo menos eu, por esses dias que eu estive aqui, eu não vi nada, nada mesmo. E eu voltei aqui para a pracinha principal da cidade, né? O centro histórico mesmo. Primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. Aqui a gente está chegando na Basílica Menor de São Francisco. Por ti, lo que siento por ti. A mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. A gente estava aqui comentando que a diferença da Bolívia com o Peru, meu. No Peru, a todo momento a galera oferecendo coisa para vender, tour. É muito turístico, então todo mundo tá sempre em cima querendo vender alguma coisa. Já aqui na Bolívia, cara, ninguém tá nem aí pra você, meu. Aqui tem muita gente situando a cidade. Então... E é muita gente que não depende do turismo, né? Então é muito diferente. Depois que você cruza a fronteira, a Bolívia... Passando aqui por uma rua incrível. Tem uma decoração de vários guarda-sol pendurados.
Mas a rua está em reforma, ó. E essa área aqui cheia de lojinhas que vende muitos artesanatos e vendem muitos souvenirs, aqui é chamado o Mercado das Bruxas. Então isso ali são lhamas empalhadas que eles usam para oferendas. Mais um dia aqui em La Paz, Bolívia. Estou eu aqui e meu grande amigo Léo ali. Estamos aqui esperando uma van turística, porque hoje vai ser uma grande aventura. A gente vai fazer Estrada da Morte hoje. Vamos descer aí horas ao longo de uma estrada considerada a mais perigosa da Bolívia, né? Então vai ser radical isso aí, né? E de bicicleta, né? Isso que é massa. A van vai levar a gente, então vai ser uma descida de bike de várias horas pela Estrada da Morte. Vai ser alucinante. E até a década de 90, em torno de 200 a 300 pessoas morriam por ano aqui nessa estrada. E até hoje em dia, de vez em quando, morrem alguns turistas, viu, de bicicleta por aqui. Ainda assim é uma estrada perigosa, até hoje. E eu estou fazendo esse tour com a agência que se chama Inca Lands. E me custou 350 bolivianos por esse tour. Chegamos aqui, lá a van já traz as bicicletas em cima. E agora a gente vai começar a descida pela Estrada da Morte. Estamos colocando os protetores. Sensacional! Uma experiência incrível! E agora a gente chegou num pedaço que a gente vai ter que voltar pro ônibus. Então a gente volta pro ônibus, anda mais alguns minutos de ônibus, depois volta pra bike, daí vai ser a melhor parte. Vai ser a parte off-road mesmo. A primeira parte que a gente fez, ela não é considerada a Estrada da Morte. Mas agora vai começar a verdadeira Estrada da Morte.
E agora o resto serão 3 horas de descida. Para descansar um pouco e para comer alguma coisa. Uma parte aqui bem complicada, que a estrada ela é bem estreita, ela não deve ter nem 3 metros de largura. E aí o Gui tá explicando pra gente os cuidados que a gente tem que tomar para passar essa parte aqui. Falou que nessa parte ali, naquele estreito, onde a estrada é bem estreita ali, já morreu um turista, um equatoriano, e por isso tem aquela cruz ali. Uma outra parada aqui agora para descansar. Já estamos mais ou menos na metade do caminho. E essa estrada aqui da morte, ela é uma estrada muito famosa aqui na Bolívia, né? Ela se chama Estrada Yungas. Ela tem em torno de 60 quilômetros de distância e ela conecta a cidade de La Paz até essa região de Yungas. E me custou 350 bolivianos por esse tour. Tá incluído alguns lanchinhos, né? Que eles dão algumas banana, água durante o caminho. E no final desse trajeto a gente vai chegar num hostel que lá a gente vai poder descansar e eles vão servir um almoço que é incluído. E também está incluído toda essa roupa, né, de proteção, joelheira, cotoveleira, capacete, essa blusa que vai por cima, né, calça também. Tudo isso está incluído já. E mais cruzes no caminho, olha só.
Saúde! Saúde! A Estrada da Morte. Foi incrível, foi maravilhoso. Estamos no final da Estrada da Morte e sobrevivemos. Não aconteceu nada de errado, deu tudo certo. E foi muita adrenalina, muito massa. Agora eles trouxeram a gente aqui nesse lugar incrível, essa paisagem linda, pra gente almoçar, porque está incluído um almoço, né? Mas só que não sei se é almoço ou janta, porque agora já são o quê? 4 horas da tarde. 4 da tarde, então é meio que um almoço-janta já, né? E ontem eu me despedi do Léo, porque ele seguiu viagem pro Salar de Uyuni. E eu hoje vou me despedir de La Paz, porque hoje à noite eu sigo viagem em direção a Sucre. Acabei de chegar aqui na rodoviária de La Paz. É hora de continuar a viagem. Vou pegar um ônibus daqui, um ônibus noturno, infelizmente. Não sou muito fã de ônibus noturno, mas... E é isso, tô deixando La Paz para trás. E a nova aventura é em Sucre. Essa passagem está me custando apenas 70 bolivianos. E vai ser uma viagem de 12 horas. Vai sair daqui às 7 da noite, vou chegar lá amanhã às 7 da manhã. E La Paz é uma cidade linda, já está sendo a segunda vez que eu venho para cá. E agora o próximo destino, que é Sucre, eu nunca fui, então vai ser muito interessante poder conhecer uma cidade nova na Bolívia. Creer que te puedo traer la luz del sol y las estrellas. Si quieres depender de mí, que te ilumine. Cheguei na rodoviária de Sucre. Toda mi energía. Então, a rodoviária fica meio longe da cidade, mas antes de começar essa caminhada eu vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Hacete cargo de tu vida. Mi amor no significa posesión, no significa solución de tu problema. Resuelve tus dilemas. Yo prefiero vivir sabiendo que hay amor profundo y sincero. Que linda essa árvore, olha só. E a localização dela é incrível. Bem no meio da rua. Es compartir la felicidad en lo malo y en lo bueno. No te hagas ilusión, no quiero ser tu. Já estou gostando de Sucre, ainda mais uma manhã tão linda dessa ensolarada. Mi amor no significa posesión, no significa solución de tu problema. Anda, resuelve tu dilema.
realmente, eu já mal entrei na cidade, na parte histórica, e eu já posso ver que essa cidade aqui não é apenas uma cidade histórica, mas foi muito importante para o país. Mi amor no significa posesión, no significa solución de tus problemas. Anda, resuelve tu dilema. No te hagas ilusión. No quiero ser tu salvación. Tampoco soy tu religión. Hacete cargo de tu vida. Caramba, cinematográfico esse lugar. Essa praça é incrível. Ela é toda rodeada de prédios históricos, bem coloniais. E esse horário tá ótimo, porque não tem ninguém aqui. E a luz da manhã é muito bonita também. Pronto, já fiz check-in no hostel e já saí para dar uma banda na cidade. E já encontrei uma outra linda praça, olha só. E esse parque aí é o Parque Simão Bolivar. Então, a cidade tá vazia assim, porque hoje é domingo, eu lembrei disso agora. Então, ela não é sempre assim. Estou andando aqui pelo mercado municipal da cidade e já comprei umas frutas, comprei mexerica, comprei abacate. Muito bom as frutas aqui.
Cheguei agora numa grande praça aqui. E essa praça fica bem no alto. Ou seja, eu tive que andar por uns 20 minutos subindo uma ladeira enorme. Mas agora vem recompensa, porque dessa praça aqui dá pra ver toda a cidade de Sucre. Que pracinha linda, cara, olha isso. E essa pracinha tá bem sossegada. Eu acho que porque é um pouco difícil chegar nela, né? Tem que fazer uma grande caminhada. Mas compensa, muito lindo aqui. Qué bonito es lo bonito, qué bonito es el amor, no traiciona ni condena, solo llena el... Então, Sucre, apesar de ser uma cidade importante na Bolívia, a capital do país, ela não é uma cidade tão grande assim. Tem aquele centrinho histórico ali, aí tem os subúrbios. De lá de cima da montanha deu pra ver bem que ela não é tão grande assim a cidade. Ela tem 360 mil habitantes. Então, essa região aqui, ela já era habitada por civilizações pré-colombianas. Aqui em Sucre era a cidade de Chuquisaca. Essa cidade era da civilização Chaca. E eles viviam na mesma época que os Incas, mas eles eram meio que amigos dos Incas, e os Incas deixavam eles ali de boa. E durante a colonização espanhola, a cidade passou a se chamar La Plata, e consequentemente, Sucre. E agora eu saí para dar um rolê à noite, porque parece que tá rolando um festerê ali na praça. Vamos dar uma olhada. Então, esse lindo prédio aí na frente é a prefeitura de Sucre, que é porque eu fiquei sabendo que dá para subir na torre dela e é uma vista bem bonita da cidade.
agora eu entrei na igreja San Felipe Neri, um outro lugar bem turístico aqui. Além de ter toda essa área incrível aqui atrás, depois ainda dá para subir no mirador e ver também a cidade do alto. Estou na rodoviária de Sucre, porque agora é hora de continuar a viagem. Estou indo para o Salar de Uyuni, um dos lugares mais incríveis da Bolívia. Inacreditavelmente muito frio aqui. São 5h30 da manhã. Estou procurando algum café aberto para mim se proteger do frio, porque está fazendo 0 grau. Porque a cidade mesmo de Uyuni é uma vila bem pequena, não tem nada para ver aqui. Tudo é quilômetros de distância, tudo ou é no deserto ou é no salar. Então tem que fazer os tours, não tem jeito. E é isso que a maioria das pessoas fazem quando vem para cá, né? Chega de cedinho
e já vai pro tour. Estou pagando 650 bolivianos por esse tour. Bom, como ainda falta 1h30 pro tour, eu vou conhecer ali o centrinho da cidade. Bem assim, faroeste aqui. Estamos aqui agora para almoçar, já é 1 da tarde, a gente está dirigindo no meio do deserto por umas 3 horas já. A gente fez a primeira parada numa laguna, que era a laguna, né? Porque agora secou por causa das condições climáticas que vem mudando. Agora a gente parou num outro lugar, na frente de uma laguna. Tem flamingos aqui, cara. Esse lugar é incrível. Parece até que eu tô em outro planeta, cara. Olha só isso. No meio de um deserto que fica uma altitude de uns 4.000 metros. Aquela lá atrás é a árvore de pedra. É uma formação natural incrível que o vento moldou aquela pedra num formato de árvore. E aqui a gente já está no meio do deserto. Aqui nós estamos a mais de 4.600 metros de altura.
Realmente é uma geografia bem peculiar. E olha que está fazendo muito frio. E aqui agora a gente chegou num posto fiscal que temos que pagar 150 bolivianos cada um para entrar no parque, que agora a gente vai entrar no Parque de Uyuni. E agora a gente chegou onde a gente vai dormir, que é essa hospedagem bem básica aqui, que está incluída. Eletricidade até as 10. E para tomar banho quente tem que pagar a parte, 10 bolivianos. Esse aqui é o quarto. A gente está em 6 pessoas, né? Daí a gente vai ficar todos nesse quarto aqui. E eles vão servir a janta, que também está incluída agora. Segundo dia no Salar de Uyuni. Vamos de tomar café e agora vamos continuar nosso tour. Chegamos aqui nos geysers, cara. Fumaceiro, olha só. Primeira vez que eu vejo um geyser na minha vida. É incrível isso. Existe um lençol de água embaixo da terra, assim como também existe lava. Por isso acontece isso. Impressionante, porque isso mostra que a Terra também tem vida. Estamos aqui agora numa vila que chama Malco, e ela é bem interessante porque ela tem umas formações rochosas bem interessantes.
água meio congelada e muitas lhamas ali. E agora a gente vem num lugar que tem outras formações rochosas bem interessantes. E uma delas aqui parece o troféu da Copa do Mundo. Lugar impressionante, parece assim, ó, o Grand Canyon. Agora chegamos nessa outra formação rochosa aqui, que tem ali, ó, um camelo, mas eu também acho que tem um urso aqui, ó. Estou agora num lugar que é chamado Cidade Perdida, que essas formações rochosas aqui, de longe parece uma cidade meio que velha, assim, umas ruínas, sabe? É muito legal aqui. A impressão que estou no meio de uma catedral, sabe? Para nossa sorte, tá ventando bem menos e fazendo menos frio, porque ontem tava muito vento e muito frio. Eu subi em uma dessas pedras agora e a vista é muito massa, meu. Realmente parece uma cidade de pedra aqui. Olha só a altura que eu tô, meu. Subi no topo mesmo das pedras agora. E olha que é uma das maiores aqui. Definitivamente hoje está muito mais prazeroso o passeio do que ontem. Tudo isso devido ao clima estar melhor hoje. Olha essas paredes rochosas, cara, que irado, meu. E é um labirinto, meu, um labirinto enorme de pedras e formações incríveis. Achei uma pedra muito legal aqui, meu.
Dá pra deitar nela, olha só. É um buraco, dá pra deitar nela certinha. Parece que foi feita pra deitar aqui. Fora a vista, né, ó. Molhado, olha, tudo ensopado. O chão ali parece uma esponja. Você pisa, ele afunda e encharca o pé. Uau, que incrível, meu. Parece que eu tô assim num filme do Indiana Jones ou coisa assim. A gente chegou na Lagoa Negra, outro lugar incrível. A lagoa em si não tem nada de interessante, o que é incrível mesmo são as formações rochosas ao redor dessa lagoa, né? Agora a gente parou numa vilazinha que se chama São Cristóbal. E a gente parou aqui porque tem uma igreja aqui, que ela é toda feita de pedra. O legal é que dá pra subir na torre dela aqui, ó. Mas ela está fechada, infelizmente. Mais um dia aqui no deserto da Bolívia, aqui no Salar de Uyuni. E hoje nosso tour está começando, né? No cemitério de trens, cara, que fica no meio do deserto. E hoje vai ter vários outros lugares, né? Vamos realmente pro Salar hoje.
E esses trens aqui, muitos deles chegam a ter até 80 anos. Eles utilizavam esses trens para fazer o transporte do minério, que tem uma grande mina aqui perto, que já hoje não funciona porque o preço do minério caiu e aí tiveram que parar com tudo. Essa parte aqui eles estão mais intactos ainda, né? Eu comecei na parte do cemitério dos trens que já estão bem acabados, né? E aí a galera fica escalando os trens. Então a gente está numa vilazinha bem na entrada do salar. E aqui eles estavam mostrando que eles constroem até casas e hotéis de sal, né? Eles extraem o sal aqui do salar e faz os tijolos de sal. É bem interessante. Tudo isso é feito de sal. Acabou de almoçar, comida muito boa, tinha, em vez de arroz, tinha quinoa, muito bom. E esse restaurante que a gente comeu, ele é todo feito de sal, mesa, cadeira, tudo. E aí, você acredita que a comida faltou um pouco de sal? Impressionante. Tem umas águas que borbulham, né? A razão disso é porque existem rios subterrâneos aqui no salar e às vezes eles têm algumas saídas, né? Esse salar é o salar maior do mundo, cara. Não só o maior da Bolívia, mas como também ele é o maior do mundo, meu. Esse salar tem simplesmente 12.000 quilômetros quadrados.
E esse lugar aqui, o salar, na época de chuva ele fica todo cheio de água e aí causa aquele espelho, né? Aquele famoso espelho de água. Mas agora é época de seca, né? E não tem tanta água. Mas segundo o guia a gente ainda vai num lugar que tem um pouco de água. Já estou andando há uns 15 minutos no meio do nada, cara. Não tem fim esse lugar. Vou até com medo de me perder, eu vou começar a voltar já. De acordo com alguns mitos daqui, eles diziam que as montanhas dessa região elas têm o poder de se mover, e por isso que essa região aqui ela é toda plana, não tem montanha. E uma coisa interessante que o guia disse é que aqui no salar não funciona bússola por causa de certos minerais que aqui tem muito, como por exemplo o lítio. Interessante, né? Tipo, esse lugar aqui tem uma energia única, então. E agora a gente chegou aqui num lugar. A gente teve que pagar 5 bolivianos cada um para apreciar as esculturas de sal. São várias aqui, né? Acreditar que essas paradas são feitas de sal, mas realmente são, né? E olha só, esses são os tijolos, ó. Eles fazem bem pesado. Você tá vendo que tem umas camadas escuras? Isso aqui é terra. Eles põem um pouco de terra no meio. E um fato interessante que eu não sabia é que o salar, esse salar aqui de Uyuni, ele tá a 3.600 metros de altura, cara. Bem alto aqui. Normalmente pra gente chegar nessa altura a gente tem que escalar uma montanha, né? Aqui não, aqui é um deserto, cara. Nessa altura, imagina. A torre aqui, ela também toda feita de sal, cara. E aqui chegamos no Museu de Sal. Aqui tem um café e um museu. E isso aqui tudo é feito de sal, cara. Essas mesas, cadeiras, tudo aqui, as paredes, tudo é feito de sal. O chão da lanchonete é sal puro. E aqui atrás é um lugar que todo mundo deixa suas bandeiras, né? As pessoas vêm de países diversos e passam aqui e deixam a bandeira. Mas infelizmente não trouxe nenhuma bandeira do Brasil. Não precisei trazer a bandeira do Brasil porque já tem uma aqui, ó. Claro que já
Vários brasileiros já passaram aqui, né? E essas linhas que vocês podem ver aqui pelo chão, elas se formam porque durante a noite o chão de sal ele absorve a água, a umidade, e aí durante o dia, porque faz sol e daí calor, essa água evapora, fazendo essas linhas, né? Parecem, muitas vezes formam pentágonos, do que vestir umas botas de borracha, porque a gente chegou numa parte aqui que é bem alagado. E é interessante esse lugar, porque dá para ver o reflexo, né, de nós mesmos ou das montanhas. Então, normalmente essa água ela fica em todo o salar, mas isso acontece somente nas épocas de chuva, que é janeiro, fevereiro, né? Então, nessa época que não tem muita chuva, só essa pequena área aqui que está alagada. E o guia me explicou que esse salar aqui, isso tudo já foi mar um dia. E essa é a razão porque tem sal aqui, né? A razão de que hoje não existe mais o mar é porque ele secou. Que é milhões e milhões de anos atrás, quando aconteceu muitos terremotos, esse lugar ficou cheio de vulcões ao redor. E esses vulcões, eles esquentaram tanto a água do mar que ele evaporou, entendeu? E isso é o que temos aqui, só o sal sobrou do mar, né? E ele falou também que alguns pesquisadores em 2008 arrancaram uma amostra de solo bem funda daqui do salar, né? E eles conseguiram descobrir que essa camada de sal aqui tem 50 metros, cara. Incrível! E mais abaixo ainda do sal encontraram muitos peixes pré-históricos, sabe? Quando aqui era um mar, ele era conectado com o lago Titicaca, cara. É incrível, né? O guia falou que isso aqui tudo era mar e era conectado com o lago Titicaca, que está muito longe, imagina. Mas isso foi há milhões e milhões de anos, né? Tipo, os continentes eram meio diferentes na época, que era muito tempo, então eles foram movendo com o tempo. Agora o nosso guia está preparando uma mesa com um vinhozinho pra gente. Não sei se vai ter uns petiscos também, mas ele está preparando uma mesa legal ali pra gente contemplar o pôr do sol. Alô! E a razão que eu joguei um pouquinho de vinho no chão, e o guia também jogou um pouquinho de vinho no chão, o guia disse que aqui na Bolívia, eles, depois de brindar, eles jogam um pouco de vinho no chão para o deus Pachamama, que é a deusa mãe terra, né? É como no Brasil, né? Que a gente vai beber e brinda e joga um pouquinho pro santo, né? Mas aqui não é pro santo, é pro Pachamama.
do sol aqui, ele é lindo, né? Porque é tão assim, plano, né? Que dá pra ver ele de muito longe. O pôr do sol aqui é incrível, olha só. E agora vamos voltar para Uyuni. Daqui a pouco já é noite. Aqui a gente chegou num hotel de sal, meu. O hotel inteiro é de sal. Eu acho que é o maior do mundo. Ó, até mesmo o sofá, ó, ele é feito de sal.